dia a todos. Uma alegria estarmos reunidos novamente no nosso Hospital Escola. Todos se sintam amparados, protegidos. Nesse momento é um momento de comunhão, né? A verdadeira comunhão é aquela que a gente confia, né? A letra do nosso irmão falava de confiança realmente no Pai. Confiar. Esquece os problemas lá fora. Agora é hora de se cuidar, né? Toda vez que a gente dá entrada aqui à nossa casa, no mesmo momento a gente está sendo amparado pelos nossos irmãos da espiritualidade, os médicos da espiritualidade, os psicólogos, aqueles que vão nos intuir os melhores pensamentos, né? E as melhores atitudes. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, né? Vocês sabem que a cada 15 dias a gente muda o livro, né? Então nós estamos estudando o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Um ajuda o outro em termos de compreensão, né? O Livro dos Espíritos é perguntas e respostas, né? É o primeiro livro da codificação, e o Evangelho é a moral do Cristo. Às vezes a gente tem muita dificuldade de compreender a moral do Cristo porque a gente não estudou o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos ele nos leva ao raciocínio que ajuda a compreender o lado moral, que é aquilo que o Cristo nos traz. Então é muito importante a gente estar estudando. Inclusive, o estudo é junto, nós estamos estudando. Eu sempre friso isso aqui, porque não existe palestra na nossa casa no dia de sábado. É estudo. Todos têm que participar. Participação de um, a dúvida de um é a dúvida do outro, né? A resposta que um dá, muitas vezes, fica mais fácil de o outro compreender do que aquilo que a gente está falando aqui na frente. Então a gente está se ajudando mesmo. O estudo é para todo mundo. Todos nós estamos aprendendo junto. Oi. Exatamente. Toda quinta-feira no grupo da casa, né, a Luzinete já coloca o tema do estudo de sábado. Então é bom a gente dar uma antecipadazinha, né, porque muitas vezes ali já cria alguma incompreensão que a gente pode trocar aqui, que a gente pode realmente, né, tá estudando junto. Então que a gente possa nesse momento realmente iniciar a nossa comunhão com o Pai. Então, capítulo 4 do Livro dos Espíritos, do princípio vital. Essa parte do Livro dos Espíritos, a gente tem que ir devagarzinho, porque falamos de coisas que a gente não vê, né? Que a gente não percebe, mas que existem, que estão justamente na nossa constituição de vida encarnada, né? Então, antes de falar do princípio vital, nós temos que fazer um retornozinho de uma pequena compreensão, né, do que existe, qual é a trilogia, né, do universo, né, o que existe verdadeiramente no universo. Então, existe Deus, Espírito e matéria. Lembra que nós falamos disso? Se não for Deus é Espírito, se não for Espírito é matéria, se não for matéria é Deus, né? Então, só existem essas três coisas. E o Livro dos Espíritos orienta para cada um de nós que entre a matéria e o espírito, né, existe uma outra constituição que faz essa ligação. O que é essa ligação que faz do espírito com a matéria? Vocês lembram? Alguém falou? Fluido universal, né? Quando a gente fala de matéria, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no fluido universal. O fluido universal é a matéria mais primitiva. É a primeira célula da matéria, criada pelo Pai. Essa célula, essa matéria primitiva, ela é responsável pela formação de qualquer outra matéria que a gente possa imaginar. Desde as mais ínfimas possíveis, das nanopartículas, até o universo inteiro. Todos os planetas, todas as galáxias, né? Todas as constelações, tudo vem do princípio do fluido universal. É a matéria primitiva. Inclusive, ela é responsável pela formação dos nossos corpos. Não só o corpo físico, esse mais material, que a gente consegue ver, um ou outro, né? Como os corpos que a gente possui, que é o corpo espiritual, né? Que é o primeiro corpo da gente, é o que nos identifica no mundo espiritual.
e responsável por esse corpo que a gente habita hoje, né? Nessa encarnação. Interessante a gente observar isso, porque quando a gente fala de fluido universal, que é essa matéria primitiva, a gente observa como que a gente manipula essa matéria. De que forma que a gente consegue manipular o fluido universal? Deus, né, criou esse fluido universal, e através do fluido universal ele cria todas as coisas. Mas Jesus não disse que nós somos co-criadores? Não falou isso? Vocês são co-criadores, não sabem ainda, mas criam junto. Como que a gente consegue criar alguma coisa? Né? Vamos dar um exemplo que a gente sempre dá na casa para a gente poder saber do que a gente está falando, da geladeira. É isso aí. Quando a gente fala geladeira, todo mundo já conseguiu imaginar uma geladeira? Né? Já lembrado da geladeira, né? Lembrou, criou. Você já criou a geladeira, né? Ela está ainda de uma forma plasma, né? Que ainda não é tocada, mas já está criada. Se você permanecer o pensamento nessa igreja, nessa geladeira, todas as suas formas, todo o seu contorno, e fortalecer, e um dia a gente vai aprender a fazer isso, essa geladeira aparece na sua frente, em forma grosseira. Parece uma mágica, né? Como é que pode fazer isso? Um dia a gente vai entender. Um dia que a gente tiver, né, a evolução moral e intelectual a esse ponto, nós criaremos. É assim que os espíritos superiores conseguem plasmar a sua presença. Se eles quiserem aparecer aqui para a gente e dar a sua presença, eles plasmam o seu corpo físico, a matéria que vai fazer com que a gente enxergue, né? Foi assim que Jesus apareceu, né? Depois de ter sido crucificado, e ele falou que ia voltar, né? Não teve Santo Tomé que falou, eu não acredito, e Jesus fez ele tocar a mão dele? Como é que isso aconteceu? Isso é mágica? Não é. O Cristo, como um ser superior, né? Um ser perfeito, consegue manipular o fluido universal com uma habilidade tão grande que ele plasmou o seu próprio corpo, né? E aí pôde ser inclusive tocado. Um dia a gente vai entender isso. Mas até a gente conseguir plasmar uma coisa, né, tangível para a gente, nós temos outra forma de manipular a nossa condição de imperfeito que somos. Qual é essa forma? Vocês sabem qual é? Já falamos aqui. Quando pensamos numa determinada pessoa, e eu já pedi para vocês fazerem esse teste, uma pessoa que você não vê há muito tempo, e você frisa o nome dela, o convívio de vocês, a saudade que vocês têm, no máximo em 3 dias essa pessoa entra em contato, de alguma forma, ou pelo WhatsApp, ou vocês vão se encontrar, de alguma forma, houve a ligação. É interessante, a gente não percebe, a gente fala, coincidência, eu pensei em você ontem. Coincidência existe? Não existe, gente. O acaso não existe, porque o acaso é sinônimo de nada, né? Ou existe Deus, Criador de todas as coisas, ou existe o acaso. A gente tem que escolher quem é que a gente quer acreditar, quem é que a gente quer confiar, né? Se confiamos em Deus, o acaso e a coincidência não existem. Manipulamos o fluido universal para entrar em contato com o outro. No mundo espiritual, não existe a palavra articulada, existe a palavra através do pensamento. Mas no mundo físico existe isso? Existe. Não tem a telepatia? Isso é verdade. Se a gente realmente tentar fazer essa comunicação, é um exercício, claro, é uma habilidade que você vai adquirir, mas você consegue, através do seu pensamento, se comunicar com o outro, e o outro com você. Isso nos dá uma responsabilidade muito maior do que a gente imagina, porque assim como nós levamos o bem através do nosso pensamento, nós podemos levar o mal, né? Pensamento destruidor.
E aí uma pessoa fala para você assim, eu tenho medo de macumba danado. É quando eu vejo uma macumba, eu já atravesso a calçada, vou para o outro lado. Qual é a maior macumba que existe? A macumba do pensamento. Porque aquela macumba que a gente observa, né, materializada em determinados cantos da cidade, geralmente próximo da mata, ou próximo a um rio, ou próximo a uma cachoeira, é apenas é igual quando a pessoa fala assim, eu vou acender uma vela hoje para tal pessoa, para que ela possa se sentir bem. Uma pessoa que desencarnou, uma pessoa que morreu, né? Vou acender uma vela para ela hoje. Precisamos acender uma vela para se comunicar com a pessoa no mundo espiritual? Basta exercitarmos o nosso pensamento. Vamos emitir o sentimento de amor ou de ódio, ou de incompreensão, né? Então aquela matéria que a gente vê ali na macumba, que a gente fala, é apenas um veículo, né? Existe ainda algumas pessoas ou algumas religiões que precisam do veículo, da matéria, para acreditarem que o seu pensamento vai chegar. Senão elas não acreditam. E a gente sabe, e a doutrina espírita orienta a gente com relação a isso, que não precisamos da matéria grosseira, dessa que a gente utiliza, né, tangível, para emitir qualquer sentimento que nós possamos ter. Qualquer um. Basta emitirmos com o nosso pensamento, com o nosso sentimento. Vamos emitir. Seja coisa boa, seja coisa ruim. E aí a gente se responsabiliza. Tudo aquilo que toda atitude que nós tomamos, ou através fisicamente, ou do pensamento, nos responsabilizamos por ela. Porque tudo que vai, volta. Porque há uma ligação. Sabe o telefone, aquele telefone sem fio, né? Hoje a gente usa o celular, né? A gente antigamente falava do telefone sem fio sem imaginar que um dia a gente iria usar o celular. Como é que é emitida as ondas do celular? Eu sei, pô. É uma emissão através da antena, né? E essa antena, via satélite, faz a ligação. Mas que meio? Existe algum... Você está vendo algum fio, alguma coisa materializada? Não. É o homem descobrindo, né, o fluido universal em diversas situações. Utilizamos a eletricidade. Pô. Alguém vê a eletricidade? Alguém vê o efeito? A gente consegue ver o efeito dela. Mas a eletricidade, alguém vê? Não vê. É uma transformação do fluido universal. Alguém vê o magnetismo? Né? Você pega dois ímãs, né, e tenta aproximar ele, tem uma força ali, meu Deus, não estou vendo nada, tem uma força aqui danada, ou de repulsão, ou de atração. Alguém está vendo essas ondas magnéticas? Não está vendo, gente. E é uma modificação do fluido universal. O fluido universal é a célula primitiva. E cada vez mais que o homem vai evoluindo na ciência física, vai descobrindo diversas habilidades do fluido universal. Não transformam hoje a energia solar, né, em energia elétrica, em energia mecânica. Transformamos. Como é que a gente faz isso? Porque tudo aquilo é fluido universal. É matéria da mesma matéria, que cria, transforma em tudo que você deseja, né? Então esse é o processo evolutivo de cada um de nós. A gente vai vendo que a ciência vai mostrando para a gente fisicamente quantas coisas a gente pode movimentar com o fluido universal. Ondas sonoras, demais ondas sonoras, né? A gente não vê, mas você não ouve. Eu estou ouvindo, mas vem da onde? E quando um espírito fala com a gente? Né? Tem pessoas que conseguem, né? Médio auditivo consegue realmente ouvir materializada, porque a gente ouve em forma de matéria sutil, né? Que é a intuição. Todos nós temos intuição. Por isso que a gente diz que todos nós somos médium. Aí a pessoa fala assim, eu não sou médium não recebo ninguém, não recebo espírito, né? Mas só de nós temos a intuição, nós somos médium. Porque se não fôssemos,
não teríamos contato com o nosso mentor espiritual, o anjo da guarda, esse aí dê o nome que quiser, mas é o nosso mentor espiritual ali. Como é que é essa interação? Através, né, da comunicação do pensamento. Ai, tive uma ideia boa hoje, estava com um problema hoje, hoje eu resolvi o problema. Você acha que você que resolveu, né? Eu tenho uma habilidade. Nada. O teu mentor espiritual muitas vezes te ajudou, te deu o caminho e você absorveu. Essa é a comunicação do fluido universal. Por que a gente está falando de fluido universal? Nós vamos falar de princípio vital, né? Matéria orgânica, matéria inorgânica. Matéria orgânica é aquela que tem vida. Matéria inorgânica é aquela que ainda não tem vida, porque tudo é um processo evolutivo, né? Quem é que dá vida à matéria? Quem é que dá vida ao nosso corpo? Nosso corpo físico. Quem é que dá vida? A planta. Quem é que dá vida à planta? Quem é que dá vida ao animal? Quem é? A célula. Quem é que dá vida? A gente vê a célula se movimentando, se reproduzindo. Quem é que faz isso? Alguém consegue ver? O cientista físico já conseguiu ver? Ainda não. Outra transformação do fluido universal, que traz para a gente o que chama-se de princípio vital. O princípio vital é uma transformação do fluido universal que dá a vida à matéria. Para que nós pudéssemos estar aqui encarnados nesse corpo físico, nós precisamos dessa transformação do fluido universal, que dá vida à matéria. Senão a gente não conseguiria habitar. Não conseguiríamos habitar de jeito nenhum o corpo físico, né? Haja vista que quando chega o tempo do desencarne, todos nós temos o dia marcado já, viu, gente? Só não sabemos, graças a Deus, né? Mas a gente tem o dia marcado de ir embora. Ninguém vai ficar aqui para sempre, né? Alguém tem dúvida disso? Não vai ficar aqui para sempre? Às vezes a pessoa acha, não, eu vou ficar, né? Quando a gente vê esses políticos roubarem, a gente pensa assim, eu acho que ele está achando que ele vai viver eternamente no mundo físico, né? É um engano que a gente tem, nós temos um tempo para ir embora. Quando a gente chega nesse tempo de ir embora, o princípio vital, que é esse princípio que dá a vida aos corpos orgânicos, começa a fazer, né, a se desmaterializar, a sair da matéria. É onde a gente vai ficando doente, vai perdendo a vitalidade. Perdi a vitalidade. É o princípio vital que está começando a sair do seu corpo. Você está chegando no tempo de ir embora. Aquela doença que não tem mais cura, a vitalidade vai cada vez diminuindo, né? O cansaço, o desânimo, até o dia que você realmente desencarna. O fluido universal, o princípio vital, volta ao fluido universal e o corpo físico fica inerte, sem vida. O espírito automaticamente desenlaça, né? Desliga do corpo material. Então é importante a gente observar, e eu gosto muito de falar nisso, tem um livro chamado Quem Tem Medo da Morte, de Simonetti, né? Quem Tem Medo da Morte. Livro excelente, fininho, fácil de ler, mas que traz um esclarecimento com relação a essa questão de morte, que a gente ainda tem medo, que a gente precisa, né, ir trabalhando essa questão, porque é importante para a gente, inclusive, para chegar no mundo espiritual, né? Mas esse livro, Quem Tem Medo da Morte, é um livro maravilhoso, né, que vai trazer para a gente um esclarecimento muito grande. Inclusive no momento do enterro, onde a gente reúne os familiares, né? Aqueles que a gente não vê a vida inteira, 10, 15, 20 anos, sem um contato, porque brigaram, porque não se perdoaram, mas no dia do enterro, ele está lá, está todo mundo lá no dia do enterro. São duas datas que a gente se reúne bastante, né? É o dia do enterro, né? E festa de final de ano. Parece que a gente tem uma facilidade de perdoar nessas datas, né?
Ah, vou lá, pô. Aí chegam lá no enterro, o corpo está lá, né? Sem o princípio vital, sem vida, automaticamente o espírito já se deslocou do corpo, né? E as pessoas vão para lá, vão contar as histórias de 10 anos atrás, vão contar piada, vão rir, vão falar do corpo que está ali, porque essa pessoa foi assim, foi assada, muitas vezes identificando mais os erros do que os acertos. O Papai do Céu é tão bom para a gente que nesse momento, na maioria das vezes, nós não estamos lá. Né? Geralmente a gente só está lá espiritualmente falando, né? Presente no momento ali, quando a gente já tem uma condição de suportar o que vamos ouvir. Porque existe realmente entre nós um desrespeito muito grande nesse momento, né? Nos preocupamos muito mais com o que a pessoa deixou em termos de matéria do que a condição que ela foi para o mundo espiritual. É um momento de oração, é um momento de pedir amparo, é um momento em que a gente tem que se preocupar unicamente com o desencarnado. Porque muitas vezes ele está precisando de muita oração, está em estado de confusão, está em estado de revolta. E é o que a gente deseja para a gente, né? Desejamos que façam isso por nós, porque através do pensamento e do sentimento, essas energias vão chegar até nós, ou boas ou ruins. Então, quando a gente fala de princípio vital, é isso. O corpo está inerte, não tem vida. Não tem vida. Aquilo é matéria que vai se transformar em outras matérias. Quando Jesus disse assim, deixe os mortos para os mortos, é isso que ele estava dizendo. A gente se preocupa muito de visitar o morto quando ele morreu. É porque nós estamos mortos por dentro ainda, de compreensão. Porque quando ele estava encarnado, muitas vezes, nunca nem fomos visitar. Não conseguimos perdoar. Só temos sentimento realmente ruim daquela pessoa. Mas quando ela morre, parece que ela vira santa, né? E a gente vai para lá. É um sentimento que não é real, né? Então, por isso que Jesus disse, deixa os mortos para os mortos. Seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhe dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos estes apropriados às necessidades que a conservação própria lhe impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar. Tá? Então, para a gente deixar bem claro o que é seres que têm vida e os seres que não têm vida. Na questão 60, o nosso irmão Allan Kardec pergunta aos irmãos espirituais: é a mesma força que une os elementos materiais nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Porque ele falou aqui, né, que os seres inorgânicos, aqueles que não têm vida, a única coisa que eles têm é a movimentação de atração e repulsão normal dos minerais, né? Então, tem determinados minerais que se atraem, determinados minerais que se repelem. Essa força de atração e repulsão é a mesma para os orgânicos, quer dizer, para nós, para o princípio vital com relação à matéria? E os irmãos respondem sim. A lei de atração é a mesma para todos. 61, questão 61. Há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? Há diferença na matéria? O que vocês acham? A diferença dos corpos orgânicos e dos corpos inorgânicos. Existe alguma diferença na matéria? A matéria desses corpos são diferentes? Hein, gente? A gente acredita que não, né? Matéria é matéria. Matéria é matéria. Toda matéria, ela vem
pela constituição do princípio vital, do fluido universal, que é a matéria primitiva. Então, não tem diferença, né? Ele responde assim: a matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. Ela está unida nos corpos orgânicos ao princípio vital. É a única diferença. Porque uma hora que o princípio vital sai, a matéria continua matéria. Volta a ser matéria igual aos corpos inorgânicos, né? A gente pensa assim: nós experimentamos a morte todos os dias. Vocês sabiam disso? Que nós experimentamos a morte todos os dias? Todos nós. De que forma? Através do sono. Por que a gente fala que a gente experimenta a morte todos os dias? Porque quando nós dormimos, nós saímos do corpo. Ninguém fica no corpo dormindo. Todo mundo sai. Você pode não lembrar, mas que sai, sai. Agora, o corpo não continua vivo? Eu saio do corpo. Por que ele continua vivo, gente? O que vocês acham? Porque ele está unido ao princípio vital, que mantém a vitalidade dele. E quando nós saímos, através do corpo espiritual, né, que é o pé de espírito, que a gente chama, nós continuamos ligados a ele, né, por um cordão que a gente dá o nome de cordão de prata. Tanto é que no mundo espiritual, quando a gente sai do corpo e vamos encontrar, né, com os nossos afins, aqueles que já desencarnaram e aqueles que ainda estão encarnados também. Eles olham para a gente e nos identificam logo se nós estamos encarnados ou não. Como? Pela ligação desse cordão de prata. Tem a ligação, opa, esse aí está encarnado. Oi. Sai do corpo. Então, existem várias orientações, né? Mas uma delas é o seguinte: nós estamos unidos, mesmo encarnados, mesmo no corpo físico e acordado, aos nossos afins. Quem são os nossos afins? Todos aqueles irmãos que têm afinidade conosco, ou de agora, ou de momentos anteriores. Por exemplo, muitas vezes, né, compartilhamos com outros irmãos nossos, né, espirituais, em outras encarnações, muitas vezes, ou através mesmo no mundo espiritual, de determinadas atitudes que não são legais, né? Determinados vícios, determinados comportamentos. Mas nessa encarnação, você está despertando para uma vida diferente, quer seguir um caminho diferente. E aí aquele companheiro que compartilha com você, às vezes, centenas de anos, diz assim: ué, você compartilhava com a gente, gostava da bagunça com a gente, agora você quer ser santo? Muitas vezes eles querem nos perturbar. O corpo físico, olha como é que o Pai é muito bom com cada um de nós. O corpo físico, apesar de a gente sofrer determinados processos obsessivos, mas ele nos protege e muito dessas obsessões, né? Às vezes temos alguns laços de confusão, né? Mas o corpo ele te protege. Muitas vezes até não deixa que esses irmãos espirituais te achem, porque pela inferioridade espiritual que eles têm, nem sempre eles conseguem encontrar o espírito que está encarnado. Mas nós vamos dormir. Não vamos dormir? Saímos do corpo. No momento em que nós saímos do corpo, opa, olha ele aí. Encontrei ele. E muitas vezes querem nos perturbar nesse momento de saída do corpo, entendeu? Muitas vezes voltamos desesperados, acordamos num desespero danado. A gente pensa que está caindo da cama, segura, né? Essas coisas que acontecem com a gente são situações que a gente vive no mundo espiritual ao dormir, né? Que nos assusta e que muitas vezes nos trazem, faz esse retorno ao corpo físico abruptamente. E a gente acorda, né, numa taquicardia danada, né?
coração batendo, muitas vezes é isso aí. Existem diversas orientações com relação a isso, mas uma delas é cansado, exatamente. Dá uma relaxada, dá uma... Porque realmente há uma... Mas só que a gente não lembra, né? Olha só. Mas eu não lembro. E essa é o outro carinho e amor do nosso Pai conosco. Graças a Deus a gente não lembra. Há o esquecimento parcial. Às vezes você vem voltando para o corpo lembrando. Eu vou anotar. Quando você entra no corpo, você esquece. Você não consegue nem anotar. Meu Deus, o que eu estava... Aonde eu estava? Não dá mais. Já era. É questão de segundo. Porque às vezes a gente volta tentando falar que vai anotar, né? Mas não consegue, porque é uma coisa que iria prejudicar o nosso processo encarnatório. Fala, cara. Mas as impressões ficam. Ou positivas. Não saiba o que aconteceu? Exatamente. E modificando. É exatamente isso. Porque, veja bem, nós encarnados no corpo, né? Nós de posse do nosso corpo físico, quantas coisas desejamos, mas não fazemos. Porque será feio, a família não vai gostar, vai ser uma coisa que vai me prejudicar na sociedade. Mas eu continuo mantendo a vontade de determinar, a atração por determinadas situações. Mas quando eu saio do corpo, eu estou livre. E muitas vezes eu me associo a essa companhia que tem os mesmos desejos e as mesmas vontades que eu. A nossa companhia espiritual é existente a todo momento. A gente só tem que qualificá-la. É só isso. Porque a hora, sabe aquela história? Quando você está ouvindo determinada música e o pessoal fala assim, ai que música chata. Porque não fala das mesmas coisas que a pessoa gosta. Entendeu? Porque a gente só se aproxima, só compactua aquilo que é a mesma coisa que a gente gosta. É isso que eu gosto. Eu me sinto bem nessa presença. Se a presença for negativa, a gente precisa nos esforçar para nos modificar. Porque essa associação continua quando a gente sai do corpo todo dia. E às vezes acontecem determinadas coisas que nos assustam. Sim. Sim. Sim, mas estava falando. Essas são as provas, inclusive, do quanto a gente está se associando aos irmãos espirituais. Do quanto a gente sai do corpo. Entendeu? Tem pessoas que saem do corpo e continuam na mesma casa. Vai lavar louça, vai lavar roupa, fica preocupado com as coisas que ela tem ali, tão presa à matéria que não consegue nem alçar voo para outros lugares. Ficam presas tomando conta das coisas que a pessoa tem. Olha quantas coisas envolve essa questão do apego da matéria, do quanto a gente não consegue lidar com a questão da matéria que são emprestadas para a gente aqui, né? Então, quantas coisas acontecem quando a gente sai do corpo, porque a gente fica ligado ali o tempo todo. Fala aqui, gente. Essa saída pode até ser medo da associação, pode até ser, entendeu? Mas tem várias outras vertentes com relação à insônia, né? Insônia, a própria vida que a pessoa leva, a ansiedade, né? Os problemas físicos não resolvidos, porque olha só, nós vivemos sempre na lei de causa e efeito. Olha só, causa e efeito. Quantas coisas a gente deixa para depois? Depois eu resolvo isso aí, né? Aquelas coisas que perturbam as relações que a gente precisa resolver, né? O perdão que a gente precisa praticar,
a compreensão com relação à pessoa que a gente convive, na nossa casa, na nossa família. Vamos deixando para depois. Só que o deixar para depois não significa que você resolveu, né? Sabe aquela coisa? Você pega um empréstimo para pagar outro. Você resolveu o teu problema? Não, continua devendo. Aí você pega outro empréstimo para pagar esse. Você continua devendo. Você não está resolvendo o seu problema. Você não está caminhando. Só que a lei de causa e efeito vai começar a tentar resolver para você. Vai trazer a perturbação, que é as ansiedades, as insônias, entendeu? A tristeza. Todas essas questões que a gente vai sentindo, são a própria natureza tentando falar com você assim, ó, acorda, você não está aqui para não fazer nada, não. Você está aqui para resolver as suas questões, principalmente morais, principalmente emocionais, entendeu? Então, uma das maiores questões nossa é a fuga das nossas responsabilidades. Nós viemos aqui para resolver os nossos problemas. Então, a procura é individual, é íntima. Não espere que ninguém vai resolver para você, porque não vai. É você que tem que resolver as suas próprias questões. Por isso que vem a doença. O que é a doença? O espírito fica doente por não resolver os seus problemas, traz essa energia doentia para o corpo espiritual, que é a primeira representação espiritual, e o corpo espiritual ligado totalmente através do princípio vital ao seu corpo físico, adoece o seu corpo físico. A via é sempre de lá para cá. É sempre do espírito para a matéria. A matéria é o efeito, porque a causa está sempre no espírito. Por isso nós estamos aqui. Quando a gente começa a compreender que todo o sofrimento que nós vivemos, seja da área moral, da área das relações, doenças físicas, toda essa problemática é porque o espírito, você, está doente. Por isso aqui é um hospital-escola que a gente fala, né? Nós estamos aqui num hospital para ser tratado mesmo. Mas o tratamento é individual. Cada um recebe de um jeito e cada um quer encarar no seu momento. E quanto mais a gente posterga isso, quanto mais a gente joga para trás, mais aumenta, né, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, automaticamente as nossas insônias. Entendeu? Então, não há diferença, né, entre o corpo animalizado e o corpo animado. Qual a causa da animalização da matéria? Nós já falamos aqui. A matéria só se torna animalizada, quer dizer, viva, quando ela se une ao princípio vital. É o que a gente está falando aqui, né? Sua união com o princípio vital. E aí ele pergunta na questão 63. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou é causa? Olha como é que o Allan Kardec, ele na mesma questão, no mesmo assunto, ele vai desmiuçando para os irmãos espirituais, que é para a gente entender mesmo. O princípio vital é efeito ou é causa? O que vocês acham? Né? Ele é um agente particular. Por que ele fala em agente particular? Nós não falamos que existe espírito, Deus e matéria? Então quer dizer que o princípio vital é um outro agente? O que vocês acham? É um outro agente? Ou ele é uma transformação do princípio do fluido universal? É uma transformação. Então ele não é um outro agente, né? Ele é, na verdade, o efeito da transformação do fluido universal. O fluido universal, que é a matéria primitiva, se transforma em tudo, né? Tudo que é matéria. Então é uma ou outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ela dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam, né? Então, sem o princípio vital, a matéria continua inerte. Com o princípio vital, a matéria se torna animalizada, viva, tem vida, né? 64.
Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. E o que a gente falou? Espírito e matéria. São dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? Né? Acabamos de falar isso. Olha que ele responde. É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem a sua origem na matéria universal modificada. Quem é a matéria universal modificada? Quem é essa matéria universal? O fluido universal. Lembra que nós vamos falar muito de fluido universal? Vamos falar muito disso, porque é a matéria primitiva. Tudo quanto é matéria vem dele. Então, o fluido universal é uma matéria modificada? Então, ele vem do fluido universal. Tudo vem do fluido universal. Porque se não for matéria, é espírito. Se não for espírito, é Deus. E a matéria que a gente está falando é o fluido universal. Não vamos confundir isso, entendeu? Para a gente entender que o fluido universal transforma-se em qualquer matéria que a gente imaginar. E transforma qualquer matéria também. Na letra A, parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devido a certas modificações. Aí ele responde, isto é consequência do que dissemos. É claro, ele não é o princípio vital, não é uma matéria distinta, porque senão teria Deus, Espírito, matéria e fluido universal. Nós falamos isso? Não falamos. O fluido universal, o princípio vital é uma modificação da matéria primitiva que é o fluido universal. Tá confuso, gente? Tá ou não tá? Se tiver, vamos falar. Ainda está confuso? Quem tá, senhora? Tá confuso? Vamos lá. Porque como a gente vai falar muito disso, e isso é uma responsabilidade muito grande da gente, porque a gente movimenta esse fluido, então é importante a gente dizer de novo, olha só, no universo nós temos as únicas coisas que existem, Deus, Espírito e matéria. Mas quando nós falamos de matéria, automaticamente vocês pensam, fluido universal. Porque a matéria é primitiva, é a célula primária, é ela que vai se transformar em todas as outras matérias. Né? Hoje nós estamos falando de fluido universal, né? De princípio universal, princípio vital, é o princípio que dá vida. A matéria sem o princípio vital não tem vida, é a matéria inerte, é a pedra, é o tijolo, é essa madeira aqui, ela não tem vida. Ela não tem o princípio vital aqui com ela. Se tivesse, ela saía andando. Ela teria vida. Não é verdade? Mas da onde vem, então, esse princípio vital? Se nós falamos que só existe Deus, Espírito e matéria. Da onde vem? Do fluido universal. É uma transformação. Ele se transforma nesse princípio vital para dar vida à matéria, que ele mesmo forma. É isso. Deu para entender agora, gente? É fácil a gente associar, né? Então, o princípio vital é o que dá vida aos corpos, todos os corpos orgânicos. Vamos para frente, vamos para frente. Oi. É a criação de Deus. Fonte criadora. Qualquer tipo de matéria, inclusive o princípio vital. Qualquer tipo de matéria, inclusive o princípio vital. Né? 65. O princípio vital, que é o que a gente está falando, que dá vida à matéria, reside em algum dos corpos que conhecemos. Viu que Allan Kardec pergunta várias vezes? Por que ele faz isso? Por que ele fez isso, gente? Perguntou várias vezes a mesma coisa aos irmãos espirituais. Porque ele sabia que a gente ia confundir. Então ele tem que dizer várias vezes para frisar. E por que a gente precisa frisar nisso? Como que eu vou me responsabilizar pelo meu pensamento se eu não sei que eu estou
transformando o princípio, o fluido universal, em alguma coisa boa ou em alguma coisa ruim. Como que eu vou me responsabilizar nisso? Seria uma crença falsa. E a nossa crença, ela é sempre na base do raciocínio. Tem que ter razão, senão a gente não aceita. Entendeu? É interessante a gente observar isso. Então ele pergunta, ó, o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Ele reside em Deus, no Espírito ou na matéria, gente? Que é a matéria primitiva, que é o fluido universal. Aonde ele reside? No fluido universal. Ele é uma transformação do fluido universal. Ele tem por fonte o fluido universal, que é a matéria primitiva, né? É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário entre o elemento, é o elo existente entre o espírito e a matéria, né? Então já falamos várias vezes aqui, o fluido universal, ele transforma todas as matérias, gente, que a gente imaginar. Todas. Ele não cria o espírito. Ele cria o espírito. Não foi isso que nós dissemos. Quem criou o espírito foi Deus. Né? Então nós temos Deus, o espírito que foi criado por Deus e a matéria que foi criada por Deus. Essa matéria é o fluido universal que se transforma em tudo. Né? 66. O princípio vital. Olha ele perguntando de novo o princípio vital. É assim. É um só para todos os seres orgânicos. O que vocês acham? Todos os seres que possuem vida, homem, animal, planta, todos esses que possuem vida têm o princípio vital, senão não teria vida. Mas esse princípio vital é o mesmo para todos? O que vocês acham? Não, sim? Oi? É isso aí. É o mesmo, gente. Ele apenas se caracteriza, né, se modifica para cada agente necessário. Né? Para o homem, é um princípio vital um pouco mais trabalhado. Para o animal irracional, é um princípio vital, que diferencia, inclusive, pela raça de cada animal. Tem um animal doméstico, que é um animal diferenciado do animal que é selvagem. Então, são princípios vitais diferentes. Entendeu? E pelas plantas, que também se diferenciam para as, né, infinidade de plantas que a gente conhece. Mas o princípio vital que vem do fluido universal é o mesmo. Não se diferencia. Tá? É um só para todos os seres orgânicos. Sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhe dá movimento e atividade e o distingue da matéria inerte, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esses movimentos ela recebe, não o dá. Então a gente às vezes vê, né, uma planta se modificando. Obrigado, está faltando, por isso você tinha que vir logo, viu? Pelo amor de Deus. O princípio, quando a gente vê os animais se movimentando, a gente se movimentando, as plantas se movimentando através da respiração, as plantas carnívoras se movimentam, aquelas dormideiras, né? A gente passa a mão e elas fecha. Aqueles movimentos todos ali são dados pelo princípio vital. Senão, você poderia passar a mão, que se puder, aquela filha não tinha vida. Sim. É uma boa pergunta isso aí. O que acontece? Nós, quando estamos fazendo a nossa preparação para reencarnar, né, a gente participa quando está consciente e não quando ainda é inconsciente, em estado de imperfeição profunda, a gente acaba não escolhendo. A gente é levado compulsoriamente ao processo reencarnatório, que é onde a gente consegue evoluir. Tá? Quando há a união dos gametas, gameta feminino e gameta masculino, ali já se aproxima o espírito, exatamente naquele momento. A união perispiritual daquele ser que vai encarnar.
que escolheu aqueles pais que têm as características necessárias à formação do seu corpo naquela encarnação. As doenças que você vai ter, os problemas que você precisa ter, que todos foram preparados lá no mundo espiritual para que você pudesse suportar e evoluir. Aqueles pais têm as condições necessárias. Então você vem naquela família ali. Já existe um ser ali. Já existe um ser ali. Não ser encarnado, veja bem. Há uma ligação perispiritual. Né? É como se você pegar... A gente não fala quando a gente vai dormir, né? A gente é ligado ao fio de prata, ao corpo. Então esse fio de prata, naquele momento, ele une aqueles gametas, que são células materiais, né? Envolvida pelo princípio vital, senão elas não teriam vida, certo? Tem que ter o princípio vital, que favorece com que o espírito se una a ela, através desse cordão de prata. Através desse cordão de prata, conforme vão passando os meses, o espírito vai passando para aquela massa que está se formando ali, as características necessárias à formação do seu corpo. Isso é tão verdade, tão verdade, tão verdade, que se você pegar 2 gametas que não estejam dentro do útero da mamãe, né? Dentro de uma caixa, né? De que a gente chama de proveta, né? Não unir a mãe fora, e aquelas massas ali do gameta feminino, do gameta masculino, vão se multiplicar. Mas vai formar um ser? Não há união perispiritual. Se não houver a união perispiritual, vai nascer uma massa afórmica, sem forma nenhuma. Por isso que o homem não consegue produzir outro homem, né? O espírito nasce do espírito, a carne nasce da carne. Não foi isso que Jesus disse? Né? Então, o que acontece é que precisa haver a ligação. Você precisa passar as suas informações para aquele corpinho ali, né? Então é importante que a gente observe isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que a gente herdou uma doença. A única herança que o meu pai me deixou foi essa diabetes, né? A única herança que ele me deixou foi esse câncer. A única herança que ele me deixou, porque ele teve, eu também tenho. Ele tem probabilidade de ter, eu também tenho. As coisas não são bem assim, não. Existe uma programação reencarnatória. Quantos pais são diabéticos, hipertensos, e os filhos não têm nada? Ou o contrário, né? Quantos pais não têm doença nenhuma e os filhos nascem diabéticos, hipertensos e cheios de doença? Por quê? Porque apenas eles tinham as características necessárias para produzir determinada doença, mas eles não eram doentes. Então, tudo que nós trazemos é formação nossa mesmo, são resgate nosso mesmo. A gente resgata as nossas deficiências de outras encarnações, né, para aquele corpo, para aquela formação que é necessária para você. Então, quando a gente fala da questão do aborto que você falou, é uma questão muito delicadíssima, né? A gente fala, né? Porque a gente diz assim, somos totalmente contra o aborto. Quando você sabe que existe ali a união de um espírito, né? O aborto é um assassinato que vai sofrer consequências quem o fizer. Aí a gente fala, mas peraí, né? Peraí, vamos parar por aqui. Se uma mulher for estuprada, sofrer as agressões que a gente hoje está observando, mesmo assim ela tem que deixar o filho nascer, que vai ser a lembrança de todo o sofrimento que ela passou. Mesmo assim ela tem que, quando nascer, criá-lo. Não pode doar um orfanato, doar alguém, para que aquilo se afaste das suas lembranças de sofrimento. O que vocês acham com relação às orientações da doutrina espírita? O sofrimento que passamos hoje, a causa dele está onde?
está em quem? Está em quem, gente? É em nós mesmos. Se hoje você sofreu um aborto, se Deus permitiu que você passasse por isso, porque ou a gente acredita em Deus ou não acredita. É por isso que eu sempre falo essa questão. Ou você acredita, confia verdadeiramente no Pai, ou você não confia. É um processo. Você tem que ir amadurecendo isso no seu coração. Essa questão da confiança. Entendeu? Porque senão você vai ter pesos e medidas. Uma hora você confia, outra hora você não confia. Nós precisamos fortalecer a fé no Pai, porque se precisarmos passar por determinadas situações, é porque Ele permitiu. Começa o primeiro ponto é esse. Ele permitiu. E se Ele permitiu, não foi por castigo, foi por amor. Porque se hoje você sofreu um estupro, é porque com certeza você estuprou. A dor que você está sentindo hoje é porque com certeza você causou. E só tem um jeito de nós chegarmos à perfeição: é corrigindo os nossos erros. É por isso que eu falo que é uma questão delicada. Mesmo para nós espíritas, gente. Mesmo para nós espíritas. Porque se acontecer com a sua esposa, com a sua filha, com as pessoas que você mais ama, né? Próximas de você, será que você vai ter esse pensamento? Apesar de a razão já te dar essa compreensão, será que a sua moral, o seu sentimento já está amadurecido a esse ponto? Por isso é que precisamos amadurecer antes, despertar antes, abrir a nossa consciência, porque não estamos aqui a passeio. Não estamos aqui a passeio. Quem comete o aborto está cometendo um assassinato, vai sofrer as consequências. Por isso a gente vê muitas mulheres que não conseguem engravidar. É à toa. Vai no médico, faz todos os exames. Perfeita. Útero perfeito. Ovula normalmente. Mulher sadia. Por que ela não consegue engravidar? É porque talvez, em outras encarnações, ela abortou. Ela teve a oportunidade de ser mãe e não quis ser. Pelo seu egoísmo, pelos seus interesses atuais. Entendeu? Aí é outra questão. Aí o aborto espontâneo, ele muitas vezes é uma prova para a mãe, desejosa de ser mãe, feliz por estar grávida, e o espírito volta. Quantos espíritos de luz se colocam nessa condição de ficar um tempinho ligado e depois volta, para que aquela mãe pudesse amadurecer como ser espiritual? Ou a prova é para o espírito, desejoso de encarnar. Ai, meu Deus do céu, graças a Deus eu tive essa oportunidade, porque eu preciso corrigir os meus erros. A minha consciência me cobra isso. E aí ele volta, para sofrer as dores que muitas vezes ele causou em outras encarnações. Não existe o acaso, gente. É por isso que a confiança em Deus tem que ser trabalhada. Não adianta eu dizer, eu confio em Deus, e numa situação dessa, você falar, Deus me esqueceu de mim. A confiança tem que ser trabalhada em cada um de nós, é individual. A fé que eu tenho não é a fé que você tem, não é a fé que ela tem. Porque depende do quanto eu já confio. Quanto eu já confio. O quanto eu já amadureci essa questão da confiança. Porque enquanto eu achar que existe o acaso, que existe a coincidência, eu não estou confiando no Pai ainda. Não é verdade? Não estou confiando. Nós vivemos sob uma lei que se chama imutável. A lei de Deus não muda. Quem muda é o homem, se adaptando às leis naturais. Mas as leis naturais, que é a lei de Deus, não muda. A lei de causa e efeito, precisamos viver ela. É realmente a condição que a gente tem de se enquadrar no caminho do nosso crescimento. Não tem jeito. Vamos parar por aqui. A 66 ficou, né? Vamos fazer ela? Vamos embora. 67. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? O que vocês acham?
Olha a pergunta, a vitalidade, né? A vitalidade que a pessoa tem é atributo permanente do agente vital, né? Da que a gente fala, esse agente que dá vida, né? A matéria, ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos. Os órgãos vão se desenvolvendo, né? E a vitalidade vai se desenvolvendo também, ou é um atributo permanente? O que vocês acham? Para pensar mesmo. Vamos dar um exemplo. Você tem uma criancinha, tá? Ela tem uma vitalidade própria àquela idade dela ali. Mas os órgãos dela estão se desenvolvendo, ela vai crescendo. A vitalidade é a mesma? Depende da condição do corpo, né? Ele vai se modificando e vai se modificando também essa vitalidade, né, referente àquele corpo. Eles respondem, cadê? Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? Então precisa dessa matéria, vai se desenvolvendo, ela vai se desenvolvendo. A união dos dois é necessária para produzir a vida. Na letra A ele pergunta, poder-se-acha dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Por exemplo, você tem uma matéria que não está unida ao princípio vital, né? Não está unida ainda. Até um exemplo que ele deu ali, né? Uniu-se dois gametas. Naqueles segundos da união ali, né? O princípio vital precisa se unir. Senão, aqueles gametas vão embora. Para que aqueles gametas consigam se desenvolver, precisa da união da vitalidade. Então, quer dizer que ela fica num estado latente, esperando o momento certo para poder habitar aquele corpo, ou não? Sim. Qual é o estado latente do princípio vital? Agora vamos falar né? Qual é o estado latente dela? O estado que ela fica paradinha esperando habitar um corpo. Quando ela está ainda na constituição do fluido universal, gente. O fluido universal não produz o princípio vital? Ele produz, né? Mas ela só vai habitar a matéria no momento em que a matéria estiver pronta para isso. Se não estiver pronta, não tem jeito. Por exemplo, tem como o princípio vital habitar uma pedra agora? A pedra sair andando, correndo? Não dá, gente. Precisa que essa pedra sofra todo o processo de desenvolvimento dela. Atração, repulsão, atração, repulsão, atração, repulsão. Até ela chegar num momento em que ela já consiga receber a presença do princípio vital para dar a vida a ela. Aí ela se forma numa célula. Entendeu? Uma molécula. Mas antes disso, em milhares e milhares e milhares de anos, ela fica apenas sofrendo atração, repulsão, atração, repulsão, atração, repulsão. É isso. Mas ela, o princípio vital já existe, só esperando o momento para habitar. Tá? Então vamos parar por aqui. Daqui a 15 dias a gente continua falando disso, a vida e a morte. Olha, é um tema bacana que a gente vai falar. Já comentamos alguma coisa, mas vamos falar dessa questão da vitalidade, a vida e a morte. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? É importante isso aí. Vocês conseguiram entender agora o que é o fluido universal ou não? É meio complicado mesmo. Mas é legal a gente dar uma lidinha depois, porque fica isso claro para a gente. E é o que eu digo sempre. O estudo do Livro dos Espíritos parece que ele não tem muito a ver com a nossa vida. Mas tem mais do que a gente imagina. Porque quantas coisas estão aqui no Livro dos Espíritos que traz para a gente uma responsabilidade muito grande. A quem mais recebe, mais será cobrado. Não tem jeito. Obrigado, gente. Valeu.